É comum vermos nos noticiários notícias de catástrofes, guerras e eventos antes nunca explicados. Até mesmo a natureza daquilo que outrora considerávamos comum vem sendo alterada, e alguns afirmam que esses eventos teriam aumentado nos últimos tempos. Seriam esses os sinais da volta de Jesus Cristo? Seja você adepto de alguma religião ou não, é um assunto que com certeza desperta bastante curiosidade, até mesmo nos mais céticos. O retorno dos judeus a Israel. Se olharmos para a Bíblia, veremos que várias profecias desde o Antigo Testamento são para o futuro. No entanto, muitas delas já se cumpriram no passado. E não muito recentemente, mais uma profecia acabou se cumprindo, chamando a atenção de muitos cristãos, que foi a criação do Estado de Israel em 1948, que a propósito deu início a uma era de conflitos sem fim entre judeus e árabes. As seguintes profecias são para muitos estudiosos da Bíblia um sinal claro de seu cumprimento. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Assíria e do Egito, e de Patros, e de Cute, e de Elão, e de Sinar, e de Amate e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajudará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio do povo, e vos reunirei fora das nações, onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Se você ainda não entendeu a origem desses conflitos e a relação que Israel tem com as profecias bíblicas, tudo isso é explicado com o fato de que Israel é a terra prometida que Deus outra hora deu ao seu povo, e que lá será o ápice de tudo que está registrado na Bíblia acerca do fim dos tempos e da volta de Jesus. A história também nos mostra que Jerusalém, que é a cidade onde Cristo deve governar no futuro, foi destruída no ano 70 junto com o Templo de Salomão. E antes mesmo dela ser destruída, Jesus profetizou que isso aconteceria. E, quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Quando voltamos no tempo, vemos que, após a destruição de Israel, alguns judeus ainda tentaram reconquistar Jerusalém, mas sem sucesso. Ao contrário, o efeito foi ainda pior, levando a grande maioria dos judeus a serem expulsos daquela região e se espalhando por todo o mundo. Os que permaneceram em Israel eram obrigados a obedecerem às leis e à religião impostas pelos romanos e mais tarde pelos povos bizantinos. Milhares de anos se passaram e poucos eram os judeus que viviam na Terra Santa, até que, enfim, no século XX, depois de muita luta, os líderes políticos de Israel declararam independência. Porém, os povos que habitavam aquela região não concordaram e logo Israel é invadida pela Liga Árabe, composta por vários países como Egito, Iraque, Síria, Transjordânia, Líbano, Arábia Saudita, Iêmen e o Exército de Liberação Árabe. A guerra se estendeu até 10 de março de 1949. A nação de Israel sai vitoriosa e, com isso, o povo judeu que antes estava espalhado pelo mundo começa a retornar para sua terra natal. Segundo alguns teólogos, Israel é o relógio de Deus para o calendário profético. Sendo assim, tudo o que ocorre lá é importante para que mais profecias venham a ser cumpridas. Falsos mestres. Se tem algo que é muito importante que Jesus deixou frisado que haveria antes dos acontecimentos finais, isso com certeza foram os falsos profetas e mestres que enganam o povo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Desde a época dos apóstolos, vimos que existiam pessoas ensinando doutrinas tanto fora quanto no meio do povo de Deus. E não diferente de hoje, eles enganavam e continuam a enganar o povo com fábulas e filosofias que introduzem dentro da doutrina cristã. Infelizmente, esses ensinos continuam perturbando até os dias atuais. Porém, hoje vemos isso acontecer em uma escala fora do normal. Apesar de existir inúmeras denominações religiosas, muitas pessoas enganam-se, se acham que somente dentro dos templos serão levadas ao erro e esquecem que a internet, o maior meio de comunicação que já existiu, pode ser igual ou até pior se mal utilizada. Todo esse engano tem ceifado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, levando muitos a abandonarem a própria fé. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Catástrofes e guerras. Um dos sinais mais notórios que temos vivenciado nas últimas décadas está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 6 ao 7, onde, indagado pelos seus discípulos sobre os sinais do fim do mundo e da sua volta, Jesus responde: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Ligue a TV e você verá guerras e conflitos ocorrendo em vários lugares do mundo, quer seja em uma pequena província que você nunca ouviu falar, quer seja duas nações poderosas brigando entre si. Tudo o que está descrito nesses versículos é bem real. A Segunda Guerra Mundial é prova de um dos piores momentos que a humanidade já viveu. Conflitos civis e revoluções é algo totalmente atual. Tudo isso tem se tornado cada vez mais comum, e se não fosse o suficiente, a fome tem se alastrado em vários lugares do mundo. Doenças têm surgido aos montes e hoje sofremos com uma das maiores pandemias que o mundo já viu. Se tratando de terremotos e catástrofes semelhantes, parece que a situação vem piorando cada vez mais. Há quem diga que essas catástrofes naturais que vivenciamos hoje em nosso planeta, como erupções vulcânicas, terremotos e climas fora de época, são fenômenos comuns que provavelmente vêm ocorrendo há milhares de anos. De fato, a natureza vem enfrentando essas anomalias já faz um bom tempo, mas diferente do que muitos pensam, isso não seria apenas uma fase do planeta, mas segundo a Bíblia, seria um sinal de que as coisas se encaminham para o fim por causa da queda do homem e do pecado que também contaminou a natureza de todas as coisas criadas por Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Sejam esses eventos antigos ou recentes, o fato é que essas catástrofes estão se acentuando cada vez mais, nos fazendo pensar que nosso próprio planeta esteja gritando e nos alertando sobre o fim dos tempos e da iminência da volta de Cristo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Você acredita que esses eventos são sinais claros do fim do mundo e da volta de Cristo? Responde pra gente aqui nos comentários. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, largar o like no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Assim você fica sempre por dentro quando enviarmos um vídeo novo, beleza? Até mais!